imagem, eu vou te processar. Que eu não estou permitindo que você importe a imagem para eu fazer o trabalho. O senhor está no serviço público. Não interessa, não interessa. Você é um abusador, rapaz. Sim, você está me coagindo. Nossa. Coagindo. Está livre? Então você está me expondo publicamente a uma coisa. É uma pequena mídia, você não falou que é uma mídia marrom, uma pessoa que não presta para nada, você não contribui para nada. É porque o senhor não está na fila dos hospitais, é porque o senhor tem plano médico, é porque quem fica fazendo... Eu não tenho plano médico, eu sou exército brasileiro, seu zero à esquerda, seu péssimo militar, seu zero à esquerda. O senhor é um ótimo médico, né, doutor? Zero à esquerda, militar, zero. Você vai sempre será um péssimo militar, seu zero à esquerda. Deixa isso aí, coronel. O senhor está muito nervoso. Para que tanto estresse, coronel? O senhor é um médico. Vai ficar me perseguindo? O senhor pode fazer tudo, eu não posso. Você vai ficar... Então vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos fazer o que na rua? Vamos fazer uma delegacia. Vocês estão me coagindo, eu estou indo prestar uma queixa sobre coação. Vamos passar. Não foi grave ameaça, me siga. Vamos à delegacia, eu e você. Vou à delegacia agora. Eu estou sendo coagido por um indivíduo que está me coagindo. Ele está me desrespeitando, está desacatando os funcionários públicos, está desrespeitando a todos, está incomodando. Quem acompanha meu canal aqui há algum tempo sabe que eu não gosto do Gabriel Monteiro. Mas eu não gosto do Gabriel Monteiro não é por nenhum preconceito. Não é porque ele é feio, não é porque tem uma religião diferente da minha ou porque é de um partido que eu não gosto. Eu não gosto do Gabriel Monteiro pela análise que eu faço do trabalho dele. Eu acho que o trabalho que ele faz aqui no YouTube é nocivo. Semeia o ódio, semeia a injustiça. Ele já foi a enterro de criancinha fazer presepada. Ele já acusou injustamente um coronel da polícia de ser corrupto. E ele agora está investindo nessa de ir em hospital e mostrar supostamente, né, a desídia, a falta de profissionalismo, a omissão dos médicos que estão lá. Supostamente, né, estão no plantão, assinaram a folha de ponto, mas não estão lá presentes e tal, estão fazendo alguma coisa supostamente errada ali. Veja, eu não tenho nada contra você filmar uma situação errada, só que isso deve necessariamente ser feito pelas vias corretas, sob pena de você transformar a situação não num processo justo com direito à ampla defesa e ao contraditório, mas sim num linchamento público e moral. Por quê? Porque o Gabriel Monteiro ele tem um canal com milhões de seguidores. Se ele vem aqui e filma uma situação que ele acha que está errado, ele pode até nem estar de má fé, mas ele pode simplesmente achar que está certo o que ele está fazendo, que aquele sua servidor ali está agindo errado, e ele vai lá, ele poderia muito bem filmar a pessoa e colocar num armazenamento não listado, como eu, por exemplo, já fiz aqui várias vezes. Eu sou advogado, movo processos na justiça, frequentemente eu faço filmagens de atos que eu não considero corretos e utilizo essas filmagens, coloco aqui no canal, mas coloco com link não listado, que é para as pessoas que não tem nada a ver com a história, elas não vão ver a situação que foi filmada. Então eu não estou expondo a parte contrária, eu estou apenas instruindo a via correta, que é a via judicial. O Gabriel Monteiro não, ele vai lá, filma, faz a edição que ele quer, coloca sem autorização das pessoas a imagem delas num canal com milhões de visualizações e a pessoa não tem direito nenhum à defesa, não tem como se defender. Vira realmente uma fogueira da Inquisição. E depois, lá na frente, ainda que a pessoa consiga provar a sua inocência, provar que o Gabriel Monteiro esteja errado, não adianta. O dano à imagem, ele é irreparável e ele já está feito. E às vezes as pessoas podem ser apontadas na rua, podem ser perseguidas, podem ser humilhadas, podem precisar de terapia, de tratamento médico para superar o trauma que foi ser filmado ali. Porque aquilo ali é uma violência que o Gabriel Monteiro efetivamente faz. Ele cerca o médico, veja bem, não está ele sozinho não. Nos vídeos que a gente assiste do canal, parece que está ele, mais um assessor. Não, vocês veem, olha, tinha uma tropa ali atrás dele. Aquilo ali desculpa, isso não tem outro nome. Aquilo ali é coisa de gangster, é coisa de moleque valentão da escola que gosta de intimidar o coleguinha. Ele não está indo ali para conversar, ele não está indo ali para esclarecer. Ele está indo ali para praticar bullying contra o servidor da área da saúde, seja concursado, seja contratado, não importa. Ele está indo ali para
afrontar. Você vê que o médico não quer falar com ele e ele insiste e filma e fala, olha, eu não dou autorização para vocês me filmarem, porque ele sabe que aquilo ali não está sendo usado não vai ser usado para instruir um processo administrativo disciplinar ou uma ação judicial. Aquilo ali está sendo usado para expor a pessoa perante milhões de espectadores nas redes sociais. Isso é completamente absurdo, isso é uma violência, e isso não pode ser aceitável, principalmente por alguém que a gente sabe que é um representante público, é um parlamentar, tem um mandato municipal, que não é para esse tipo de coisa, não deveria ser para isso, né? Ele não foi eleito para ficar indo de hospital em hospital, fazendo presepada e filmando as pessoas para depois ganhar view e monetização do YouTube. Ele tá ali para fiscalizar o bom cumprimento dos serviços públicos, mas tem milhões de formas melhores de fazer aquilo. Ele poderia apresentar um requerimento, ele poderia pegar aquela filmagem e mostrar para o secretário de saúde, para o diretor da UPA, para o prefeito, para quem quer que seja, porque ele tem um mandato municipal, ele tem relevância suficiente para ser recebido aonde ele quiser. Ele não precisa pegar vídeos e ficar colocando nas redes sociais. Sabe por que ele faz isso? Só porque dá view, dá voto, dá dinheiro, que faz ele aparecer. Porque o interesse do Gabriel Monteiro com esse tipo de situação não é o bem público, não é melhorar o serviço público. É só humilhar as pessoas e ganhar popularidade em cima delas. É só isso. E o Gabriel, ele não é o primeiro formador de opinião, nem o primeiro político que utiliza essa estratégia. Isso é muito batido, isso é muito velho. Não custa a gente lembrar, por exemplo, do Magno Malta, que foi senador durante muitos anos no Espírito Santo, utilizando o suposto combate contra a pedofilia como estratégia política para ganhar voto. Tudo bem, é uma causa legítima. É um problema social gravíssimo, um crime abominável que tem que ser combatido mesmo. Mas tão abominável quanto essa prática é a prática das pessoas que acusam falsamente alguém de estar cometendo um crime hediondo para se promover. Magno Malta, depois se descobriu, ele torturou pessoalmente um dos acusados, que depois se descobriu completamente inocente. E quem restitui a vida desse cidadão novamente? A vida do cara foi destruída por causa de uma injustiça praticada pelo Magno Malta, que era um cara que vivia do sensacionalismo. Ele precisava achar. Isso é muito perigoso, tá? Quando você é jornalista, quando você é formador de opinião e você, na falta de ter uma pauta real, você precisa ficar inventando pauta porque, claro, a desgraça vende muito, né? E o Magno Malta, ele não queria saber se os acusados que ele ia lá interrogar eram inocentes ou eram culpados. Ele já presumia que eram culpados e metia o ferro nos caras, né? Você vê, por exemplo, o caso do Philipp Heydrich. Eu estou querendo até fazer um vídeo sobre isso. Caso gravíssimo. Erro policial, erro judicial, né? O próprio Magno Malta, que também estava envolvido na época, ainda era senador. Então, assim, são coisas abomináveis que acontecem. Aí nós temos também o caso do Celso Russomano, lá em São Paulo, né? Que é a pretexto também de defender o direito do consumidor. É uma causa louvável. Eu também, a minha maneira, defendo o direito do consumidor quando atuo profissionalmente na defesa de consumidores que se sentem lesados. Mas caramba, se você é um consumidor que está se sentindo lesado por alguma prática nociva, vai lá, filma a situação, produz a prova que você tiver que produzir e procura o Poder Judiciário, procura o juizado especial, é a melhor forma, procura um advogado, é a melhor forma de você poder defender os seus direitos. Não é procurar um presepeiro de uma rede de televisão que chega lá e fica apontando câmera para todo mundo e claro, né? Ainda que a empresa filmada esteja certa, ela pode muito bem passar por errada se tem um apresentador de TV famoso apontando uma câmera para o funcionário dela. E aí muitas vezes a empresa prefere abrir mão de um direito que é dela. Às vezes o consumidor também está totalmente errado, mas a empresa acaba cedendo porque, né, não quer a pressão ali da mídia, do formador de opinião que escolheu aquela empresa ali para apedrejar, porque vai trazer retorno em audiência, em anunciante depois, por outro lado, né? E é isso, né? E o cara não tem como, fica uma injustiça e não tem como você fugir dela. Tentar bater o pé e dizer, não, eu tô certo, né? Uma coisa é você ir pra justiça e na justiça você se defende. Se você tiver errado, o judiciário, o juiz, que é imparcial, que não está ganhando nada por condenar ou absolver ninguém, ele vai dizer quem é que tem a razão e fim de papo. Se você tiver errado, você vai ter que pagar. Agora, se você
tiver certo, mas vem um presepeiro como o Celso Russomano apontando uma câmera pro teu funcionário e você tenta argumentar ali, você vai dizer, olha, eu não vou. E ele não vem só com justiça, não. Ele vem com polícia, ele diz que vai prender o funcionário. E sempre na parte mais fraca, né? Aquele famoso caso lá. Hoje em dia, obviamente, talvez ele tenha mudado, porque viu que tá pegando mal esse tipo de coisa. Eu não assisto mais o Celso Russomano, mas eu já vi muito no passado. Era triste, era deprimente. Uma mulher, ela ia no supermercado e dizia lá que queria, sei lá, um danoninho só, em vez de comprar o pacote. Mas, caraca, o preço é aquele porque você está comprando numa quantidade maior. Então você não pode dividir o pacote e querer pagar o preço de varejo num troço que está para ser vendido como se fosse, entre aspas, um atacado, né? Mas a pessoa queria. Aí o caixa dizia, olha, eu tenho orientação do mercado para não vender, não. Aí ele ia lá e ameaçava prender, apontava a câmera, humilhava a caixa do supermercado, era um troço horrível. O que o Gabriel Monteiro faz é exatamente a mesma cartilha do Magno Malta e a mesma cartilha do Celso Russomano, só que dessa vez apontado para o suposto direito. Suposto não é um direito realmente do cidadão ser atendido numa UPA, numa clínica, num hospital, mas o médico também deve ter o direito de mostrar que ele pode estar certo naquele caso, que às vezes a pessoa está querendo um atendimento, mas a culpa não é dele, a culpa não é, às vezes nem está acontecendo uma coisa errada. Cada caso, a gente sabe infelizmente que o serviço público no Brasil é ruim, precisa melhorar muito, precisa, mas isso não nos dá o direito de cometer injustiças, de apontar câmeras para pessoas e expor a imagem delas. E tem um vizinho meu aqui que a gente costuma debater muito pelo Zap a respeito do Gabriel Monteiro, e ele diz, mas você coloca na balança, né, pô, você podia ser você que estava ali esperando atendimento médico e de repente, sim, poderia, como também poderia ser ele, poderia ser você, poderia ser qualquer um que está me assistindo, poderia ser eu, também no lugar do médico, sendo acusado injustamente. Então, assim, óbvio que para a pessoa que está se sentindo no direito lesado, né, sempre pode ser você, se fosse eu no lugar daquela pessoa, mas não sou eu que estou no lugar daquela pessoa, justamente porque não sou eu, é que eu tenho que julgar de uma forma imparcial. É óbvio que se você chegar para a vítima de um homicídio, a vítima do homicídio não, né? A família da vítima, né? A família da vítima tem certeza que o autor do fato é determinado cidadão. Aí você vai lá e vai espancar o cidadão, vai matar, né? E sem direito à defesa. É óbvio que se eu estivesse no lugar da família da vítima e tivesse certeza, que aquele cidadão foi lá o autor do fato, eu aplaudiria a pessoa que foi lá e matou e me vingou e acabou com a vida do assassino do meu familiar, né, meu ente querido. Mas a pessoa que tem que fazer isso, o Estado, o policial, ou seja, o cidadão comum, que não tem o direito de agir dessa forma, porque justamente ele não tem ligação com o fato, ele tem que agir de forma racional. Ele não pode fazer o papel do juiz. O juiz tem que ser o juiz que está realmente instituído dessa função pública para poder julgar após a acusação do Ministério Público. Não é a pessoa, qualquer um do povo, chegar lá e começar a fazer justiça com as próprias mãos. Porque, necessariamente, em algum momento, isso vai resultar numa injustiça. Já acontece, a gente sabe, infelizmente, injustiças com o poder judiciário que a gente tem. Muitos inocentes estão aí pagando pena por crimes que eles nunca cometeram. E também tem muitos culpados que estão soltos. Mas agora você imagina se o cidadão começar a fazer justiça com as próprias mãos. O cidadão que não tem estudo, não tem instrução, não tem investidura jurídica para esse tipo de coisa. Pô, é lógico que vai virar uma inquisição, uma Idade Média, um apedrejamento, uma coisa do Talibã. Não vai ser realmente uma coisa justa, né? Vai ter muita injustiça. E existe até um ditado jurídico, né, que diz que é melhor você inocentar 100 culpados do que condenar um inocente. E eu acredito muito nisso. Mas provavelmente nesses casos aí do Gabriel Monteiro, se fosse essa proporção já teria errado. Mas provavelmente o nível de erros que o Gabriel Monteiro comete é muito maior do que 100 para 1. Deve ter muitos casos ali de médicos e de funcionários públicos que estão realmente inocentes. É só você ver, né, como, né, por amostragem. Eu não vou ficar o dia inteiro assistindo todos os casos do Gabriel Monteiro, não vou ficar dando audiência para o canal dele, eu tenho que assistir, né, por amostragem, assim. Nem tenho tempo para isso também, tem tanto canal bom aí que eu gostaria de poder assistir, vou perder meu tempo assistindo porcaria, não faz sentido. Por amostragem, a maioria dos casos que eu vejo do Gabriel Monteiro, ele geralmente está errado. E eu vou mostrar aqui para vocês um print rapidinho
de uma conversa minha com um amigo de infância, que hoje é médico. Eu não vou falar o nome dele, né? Até se eu pedisse autorização, eu acredito que ele autorizaria, mas eu não vou fazer isso porque amanhã ou depois ele poderia estar sujeito a sofrer retaliações aí do próprio Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro poderia ir lá bater no local de trabalho dele e eu não quero que isso aconteça. Mas esse meu amigo, para deixar muito claro, ele é um cara de direita, tá? Ele é um cara que votou no Bolsonaro, por exemplo, que nunca gostou da esquerda e tal, que sempre fez críticas. Não é um cara, um bolsominion raivoso, tanto que hoje ele já discorda do Bolsonaro, mas ele, né, é um cara basicamente de direita, teria tudo para concordar com o Gabriel Monteiro. Óbvio, tem o fato de ser médico, ele supostamente também, né, poderia ter um certo viés de ser contra o Gabriel Monteiro pelo fato que o Gabriel Monteiro está perseguindo os médicos. Mas aí é o juízo de valor dele, porque se ele é um bom médico, né, e eu sei que ele é um bom médico, eu sei que ele é uma pessoa de extremo caráter, que eu confio bastante nele, porque eu o conheço desde que ele tinha 9 anos. Alguém que eu sei que se tivesse vendo sacanagem lá, falaria a verdade. Uma opinião sua. O que você acha do Gabriel Monteiro pegando médicos supostamente faltando serviço, escrachando, fazendo vídeo e tal? Aí ele me responde: maioria fake. Até porque ele já foi lá na UPA. E aí? O episódio que ele diz que levou a médica presa, na verdade, ela que chamou a polícia pra ele. Entre outras mentiras. Tanto que o Kremer está no pé dele. Eu perguntei, mas qual foi a distorção da narrativa? O que eu não parei muito pra ver os vídeos dele em relação a isso. Mas qual foi a verdade? A galera fala que ele pega os médicos fora do plantão, dizendo que estão no plantão, assinando como se estivesse, mas não estão. Qual é a verdade? Estou te perguntando porque você, por um lado, é médico, mas por outro é de direita, e teria tudo para, em tese, concordar com ele. Aí ele respondeu, esse cara é odiado. Por exemplo, esse episódio da assinatura. O médico só tinha assinado no dia seguinte, porque tinha errado. Conheço o cara, tipo, meu plantão é dia 10, assinei no dia 11. Aí ele chegou no dia 11 e perguntou por mim, e faz o espetáculo dele. Aí eu falei, esse cara é odiado pelos médicos, mas não pela população. Eu sempre desconfiei e já falei no meu canal que o que ele faz é populismo, charlatanismo, demagogia, etc. Mas a galera em geral vibra com o que ele faz, porque é o famoso justiceiro. Eu sempre fui da opinião que se tá errado, filma, faz um processo administrativo para mandar o cara embora. Porque aí o cara tem direito à defesa, não para filmar e expor na internet, porque aí vira uma histeria, apedrejamento, as pessoas não têm como se defender. E o meu amigo médico respondeu, sim, aí já atiça a população, fica um ambiente hostil. Essa semana aconteceu coisa lá na UPA. Isso foi antes, tá, desse fato que eu tô relatando aqui, desse vídeo aí. Isso aí foi no início da semana, ou então semana passada que a gente conversou. Aí, 3 horas da manhã, chegou um grupo de 15 homens encapuzados, jogando luz e filmando os carros do estacionamento. Entraram na UPA e não tinha nada e foram embora. Ele mesmo não entrou, mas disseram que era o pessoal dele. Eu voto no Lula, mas não voto dele. Olha isso, né? Aí eu respondi, kkkk, que volta que a terra plana dá. Eu manifesto aqui mais uma vez, como já disse várias vezes, o meu mais profundo repúdio pelo trabalho do Gabriel Monteiro, pela forma como ele, ainda que o objetivo, o pretexto seja bom, a forma como ele faz é ruim. Eu sou Leandro Rocha, fico por aqui, até a próxima. Se você concorda com a minha opinião, se inscreve, se você deixa like também, né? E se você discorda, pode deixar dislike também, não tem problema. Fico por aqui e aguardo aí o seu comentário, a sua opinião. Até a próxima. Valeu!